E é uma coisa assim fantástica, né? Que a gente está recebendo uma ministração, né, da palavra de Cristo Jesus, né? E que tem não é uma coisa lançada no ar, viu, senhor Mano? Me permita. Ok. Eu vejo claramente que tem uma sintonia e uma sequência muito óbvia, né, da palavra que o Espírito de Cristo Jesus está nos falando, né? E bastante dessas palavras, né, eu fui usado como um canal para poder chegar e falar. E eu me surpreendi na hora que eu li esse texto, por isso que eu coloquei ele integral para vocês aí, para que houvesse a percepção. Como ninguém comentou nada, né, eu vou, se vocês me permitirem, usar da reunião de hoje aqui para poder conversar um pouco com vocês, para ver se tem lógica no que eu estou pensando aqui. Tá bom? Bom, eu continuo com a mesma postura, né, de reconhecimento da minha identificação, né, com os gentios, tá? Cada vez mais eu me identifico como um gentio no meio de outros, tá? Por que cada vez mais? Porque eu estou vendo claramente quem é o gentio Ronaldo diante do processo de endeusamento em Cristo Jesus, né, que tem sido falado no nosso meio. Tá? Então, eu estou me definindo como gentio, por quê? Porque a primazia que era, né, dos judeus, hoje está sobre os gentios. Né? E se você pegar em Apocalipse, lá, se eu não me engano, fala bem claro, né, que o reino de Cristo Jesus só vai vir quando? Quando a plenitude dos gentios, né, somada aos remanescentes de Israel, reconhecerem plenamente Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. O que acontece, meus irmãos? Essa nossa descoberta, né, de Jesus Cristo e Cristo Jesus, não é bem uma descoberta, é uma revelação do Espírito de Cristo Jesus para nós, né? E tem falado alto nos nossos corações essa situação, né? E essa revelação não é do Paulo, não é minha, não é de ninguém, né? Para mim, cada hora uma mulinha é usada para poder chegar e falar um pouco mais de Cristo Jesus para cada um de nós, né? E essa nossa identificação, né, com Cristo Jesus é que nos faz certos de que a autoridade dele sobre nós pode ser exercitada intensamente, tá? Então, mais uma vez, conclamo para que cada um de vocês, em Cristo Jesus, discernindo o seu corpo multimembrado, seja o autor da, da não é normalidade, tá? Do equilíbrio de todas as coisas, inclusive do tempo. Então, nós somos os senhores do tempo. Então, nós podemos muito bem, espiritualmente, interferir no que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, no que está acontecendo hoje no bolsão de ar quente que está sobre a região sudeste aqui do Brasil, tá? Como já interferimos em algumas situações, né? Individualmente. Como eu já exemplifiquei, não sou melhor do que ninguém, mas eu já experimentei várias vezes intervenção contra não, exercitando autoridade sobre principados e potestades, né, das regiões celestiais, de tal maneira que eles entrassem em submissão à vontade de Cristo Jesus para a minha vida. Então, foi pedidos específicos que eu fiz, né? Quando eu falei da obra que eu fiz lá na Cosmos, né, aqui em Varginha, onde chovia copiosamente, eu tinha uma necessidade urgente de poder trabalhar para poder receber. Do contrário, a gente não comia, entendeu? E, e é forte o que aconteceu comigo lá e me deu a convicção que aquilo que você exercita como autoridade, né, em Cristo Jesus, ela se estabelece.
Porque, afinal de contas, Cristo está em nós. Se Cristo está em nós, nós não somos mais os gentios de outrora, e sim novas criaturas nele. E se nós estamos nele, todo o poder e toda a autoridade dele, nós podemos exercitar desde que em sintonia com o Espírito de Cristo Jesus em nós. Tá? Então é importante que a gente tenha esse discernimento. É importante que a gente tenha claramente, né, isso dentro dos nossos corações, porque está escrito lá que toda a criação geme na expectativa da manifestação de Cristo Jesus. É isso que fala, né? Na manifestação dos filhos de Cristo Jesus. Aí sim, tá? E quem tem o discernimento dessa filiação somos nós, os gentios, neste momento. Tá? Então, já que nós temos esse discernimento de quem nós somos em Cristo Jesus, você tem que exercitar, você tem uma responsabilidade espiritual, tá? Que veio através desse discernimento de quem você é em Cristo Jesus. E se você tem esse discernimento dessa autoridade, faça uso dela. A criação geme na expectativa, né, da manifestação dos filhos de Deus. Né, com a esperança de que, com essa manifestação, a liberte do cativeiro, do pecado que nós mesmos a colocamos. Tá? Quando outrora éramos simplesmente gentios pecadores. Hoje nós somos gentios pecadores em Cristo Jesus. É uma baita de uma diferença, viu? Mas já já nós vamos ser que a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. Mas enquanto isso não acontece em plenitude, tá? Exercite a autoridade que já te foi dada, né? Se você tem um discernimento de fé em você, ande na medida da fé que você recebeu. Percebe? Quantas coisas nós escutamos aqui, quantos exemplos vividos e experimentados, quantas coisas, cada um aqui traz uma bagagem espiritual tremenda. E quando um abre a boca, os outros falam amém, porque claramente é Cristo se falando ou se manifestando através daquela pessoa. Né? Eu vou falar amém por mim, eu creio dessa forma. Amém. Então, meus queridos, o que acontece? A gente está sendo preparado para algo grandioso. Né? Aí podemos falar, mas eu não estou apto. Realmente, quem é que está apto? Fala para mim uma pessoa que está apta. Né? Eu vou falar para você que ela sozinha nunca vai estar apta. Porque você vai estar apto no corpo de Cristo multimembrado. Na multiplicidade dos dons que ele está dando ao seu corpo multimembrado. Então não é o indivíduo que está aqui em xeque. O que está em xeque aqui é a nossa comum unidade. Tá? Ou seja, o que é que nós temos em comum? O que é que nos une? Qual é o que nos faz discernir que nós somos coparticipantes da natureza de Cristo? É justamente esse amor que nos une. É justamente esse discernimento, né, do outro que está pertinho da gente. Quantos anos nós estamos aqui conversando? E parece que o assunto não acaba, né? Agora que eu aprendi que a Emília é a Emília luciferiana, né? Então ficou mais... Isso para quem assistiu a reunião, tá? Aí o meu amor pela Emília, viu, Anselmo? É um amor ágape, viu? Fica tranquilo. Aumentou. Tá? Que bom, que bom. Aumentou. Então, por que luciferiana? Porque nós estamos sendo transformados em Cristo Jesus, que é o segundo Lúcifer, tá? A nossa estrela da manhã. Conforme nós vimos aquela reunião, né, Pedrão pedindo para que nós abríssemos nossos corações e recebêssemos dentro dos nossos corações Lúcifer. Né? E, como falei na reunião lá, eu vou continuar falando isso até que isso fique não mais estranho para nós. Tá?
que eu confesso, eu falo dessa forma, mas eu mesmo ainda acho estranho falar dessa forma, entendeu? Embora estou convencido pelo Espírito de Cristo Jesus que habita em mim, que de fato ele é o Lúcifer, o segundo Lúcifer. E o primeiro Lúcifer é Adão, entendeu? Nunca foi um anjo caído, né? E o que os anjos caídos, que realmente estão na palavra lá, estão amarrados em cadeias eternas à espera do juízo. Quem está preso numa cadeia eterna está realmente preso em uma cadeia eterna. Não tem como ele interagir com o ser humano, tá? E tem provocado vocês, né, como essa situação que Jesus Cristo não pode ser o nosso Salvador, e eu espero que também isso não soe estranho nos nossos corações, tá? Porque de fato é isso, né? Então eu quero ler com vocês esse trecho de Colossenses aqui, que vocês vão ver certinho o tempo em que nós fomos inseridos em Cristo Jesus, tá? E eu descobri também aqui que, embora o verter de sangue naquele momento foi para os judeus, tá? E vou mostrar também de novo para vocês aqui, ou seja, vai soar mais estranho ainda, mas eu espero que a gente no final a gente consiga uma unidade em todos nós aqui, para nós vermos que até o verter de sangue ainda não foi para nós, tá certo? Mas com a morte dele, aí foi para nós. Enquanto ele estava vivo, o verter de sangue era específico para a remissão dos pecados dos judeus, porque ele era Jesus Cristo ainda. Ele não tinha ainda morrido, tá? E vamos ler o texto, tá? E aí talvez fique mais claro. Ele, Colossenses 1,13, tá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, Cristo Jesus, tá? Foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, olha bem, Lúcifer já existia, né? Cristo Jesus já existia, e ele, né, no verso 15 aqui, a imagem, né, se você olhar lá no original, de novo, não é imagem, é semelhança. É o semelhante. Cristo semelhante a Evangelion. Entende? Então, a imagem parece me leva a me arremeter de novo à questão do cristianismo católico, tá? E parece que tira um pouco, né, da majestade de Cristo Jesus. Agora, quando você coloca aqui aí a semelhança do Deus invisível, me mostra claramente que quem é Cristo Jesus, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Eu quero ler aqui a semelhança, tá? Então, tudo foi criado para ele e por meio dele. Ele é antes de todas as coisas. Verso 17. Nele, tudo subsiste. Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Cristo é o princípio. Cristo é o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha bem aqui agora no verso 21. Quem que vocês acham que é o pessoal que está aqui? Olha bem. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quem vocês acham que é esse povo aqui, hein? Escuta opiniões. É o tal do gentio. Claramente está aqui. E a vós, gentios,
que outrora eras estranhos. Os judeus não eram estranhos, mas nós éramos. Nós éramos inimigos no entendimento, por causa das nossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou, olha bem, não foi com sangue, foi no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Esse é o momento exato em que foi arrancado ramos que não creram em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser enxertados. Foi exatamente nesse ponto, tá? Aí sim, olha bem, nós recebemos a reconciliação mediante a sua morte. E agora nós podemos nos apresentar diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora tem um pré-requisito. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Qual cumprimento e qual palavra de Deus? 2 pontos aqui, né? O mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Quais santos? Né? Agora vem a resposta aqui embaixo. Aos santos que Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, desse mistério entre os gentios. Está aqui de novo. É você, sou eu. E qual é o mistério? Esse aqui, ó. Cristo em você, a esperança de glorificação. Está aqui, está bem claro. Nós estamos tendo a primazia de receber Cristo em nós. Estamos sendo glorificados em Cristo Jesus. Neste momento, nós, gentios. E não tem nada ainda da manifestação do remanescente de Israel, ainda. É muito pouco judeu que se converteu a Cristo Jesus e reconhece o senhorio de Cristo Jesus, né? Só que antes eles têm que reconhecer o senhorio de Jesus Cristo que veio, né? O Messias que eles tantos esperam ainda, né? Para depois adentrar nesse mistério que é Cristo em nós, né? Nos trazendo glória nele. Verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Cara, tá bem claro aqui. Olha bem, aqui está um contexto de várias palavras que foram ministradas nas nossas reuniões. Sem querer, eu peguei esse texto aqui, estava lendo ele, falei, cara, mas isso aqui foi falado. Aí eu lia mais um versículo, isso aqui também já foi falado, isso aqui já foi falado, isso aqui já foi escutado, isso aqui eu vejo tal pessoa ministrando, isso aqui, percebe? Então está aqui. Nós temos a grande, não é nem oportunidade, né? A grande convicção de que o zelo do Espírito Santo de Cristo Jesus em nós é tremendo, que nos tem feito caminhar em crescimento degrau após degrau. E é algo ascendente. É claro para mim que o nosso crescimento em Cristo Jesus é evidente, tá? Agora, essa percepção não vem sem responsabilidade. Ela vem com responsabilidade. E aí o que acontece? A gente precisa de tomar esse conhecimento
não somente o conhecimento, mas a convicção e a determinação de sermos o quê? A expressão exata do seu ser sobre a face da terra. Afinal de contas, toda a criação geme, inclusive a maioria dos gentios. Né? Quando é que ele vai se manifestar? Quando a plenitude dos gentios estiver realmente reconhecendo Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E o remanescente de Israel aceitar Jesus Cristo, pelo qual ele verteu sangue para os judeus, e depois aceitarem pela morte e pela carne de Cristo, eles adentrarem no seu corpo multimembrado. Então, cada dia que passa, conceitos estão caindo e outros conceitos estão sendo colocados. E toda vez que a gente tem, né, não vou dizer um embate, né, mas toda vez que a gente tem, né, uma reunião e alguma coisa estranha é falada, né, eu sei que tem que ter um tempo para digestão espiritual dessas coisas, né? Mas quando vê, lá na frente, o Espírito vai nos direcionando e vai nos mostrando, né? Principalmente trazendo equilíbrio sobre o Ronaldo para largar a mão dele fazer as coisas do choque espanto que ele gosta de fazer. Tá certo? Mas em contrapartida também tem feito várias coisas na vida de cada um de vocês, né? Para justamente trazer essa consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Tá? E outras pessoas também têm trazido conceitos também que me soam às vezes estranho, tá? E quando vê lá na frente eu começo assim, opa, caramba, agora eu estou entendendo esse negócio. E eu concordo com essa pessoa que realmente é essa situação. E essas situações nós estamos, isso que está trazendo o quê? Está trazendo a convicção para nós que nós somos gente madura em Cristo Jesus. E o amadurecimento promove algo no Espírito de Cristo Jesus em nós, trazendo para nós não mais o leitinho adoçado, né, da nossa mamãe igreja, né, mas alimento sólido. Nós estamos aqui, quem ama churrasco que nem eu amo, eu estou comendo carne gorda de churrasco, entendeu? Muito bem preparada pelo Espírito de Cristo, através de cada um de vocês, entendeu? Afinal de contas, eu tenho certeza de que estou bem crescidinho em Cristo Jesus. Cheguei na plenitude? Claro que não. Agora, uma coisa é certa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e seguindo avante para as que diante de mim estão, prossigo na busca do meu alvo, que é Cristo Jesus. Olha bem, é dinâmico o negócio. O que é que eu estou esquecendo? Eu estou me esquecendo de toda aquela situação que está enferma. Tudo que está doente tem que ser deixado para trás. E uma das coisas que mais estão doentes na minha vida é a lei mosaica. Está escrito lá que ela está enferma por causa do nosso pecado. Nós conseguimos corromper a lei mosaica. E ela está enferma. E está escrito lá bem claro, e tudo aquilo que está abalado vai ser arrancado. Então, eu tenho que esquecer da lei mosaica. Prosseguir para as coisas que estão diante de mim. Quais coisas que estão diante de mim? Esse ministério da revelação de Cristo Jesus em nós. Esse ministério que Paulo foi levantado. E nós somos os precursores de Paulo agora. Nós estamos ministrando para gentios. Afinal de contas, precisamos de completar a plenitude dos gentios. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau que vem depois da plenitude dos gentios é o quê? O remanescente de Israel. Né? Então, eu já escutei esse negócio falando que nós somos os remanescentes de Israel. Olha, você vê. Entendeu? Hoje, depois de crescidinho, eu estou vendo que nós não somos o remanescente de Israel. Nós nunca fomos, entendeu? E nós nunca seremos. O remanescente é aquele que resta. Olha bem. Aquele que restará sobre a face da terra dos descendentes de Israel. Então tem coisas acontecendo, né?
E caramba, eu nunca consegui enxergar bem, que nem eu enxerguei da última vez que eu ministrei aqui para vocês aqui, né? Não sei se é a semana passada ou na outra, né? Essa questão de quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu estou aceitando de quebra o senhorio dos judeus na minha vida. E estou aceitando de quebra a minha condição de cachorrinho perante os judeus. É duro ter que falar isso para mim mesmo, tá? Agora, eu imagino também que para vocês também deve ter sido duro escutar isso. Mas é isso que nós somos. Enquanto você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a salvação de Ave, você reconhece de quebra que os judeus são os seus senhores. A ministração de Jesus Cristo para a mulher cananeia é bem clara. Ele não deu atenção para a mulher. E a mulher insistindo, e a mulher incomodando, e a mulher gritando, e a mulher falando. E ele não deu atenção. Quem deu atenção à mulher cananeia foram os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo. Aí o que eles chegaram? Ô Jesus, dá um jeito, caramba, essa mulher não vai deixar a gente em paz. Né? O que ele falou? Eu não posso falar nada, não é lícito. Olha bem, o que é lícito? É algo legal, né? De lei. Não é legal, não é. Eu estaria quebrando a lei. Eu não posso falar nada com essa mulher cananeia. Não vim para elas. Eu não vim para salvá-la. Eu vim para salvar as ovelhas perdidas de Israel. Aí o que ele fala? Não é lícito dar, né, do pão que está na mesa para os cachorrinhos. Ele chamou a mulher de cananeia de cachorrinho. E olha o que a mulher cananeia falou. Olha, eu, como cachorrinho, eu como das migalhas que caem das mesas do meu senhor, dos meus senhores. Ela reconheceu os israelitas, os judeus, como os seus senhores. Entendeu? Então, mais do que nunca, você tem que ter esse discernimento. Qual é o teu tempo? Qual é o tempo exato que você foi inserido em Cristo Jesus? Qual é o momento exato? Entendeu? Porque se você não discernir o momento exato que você foi inserido em Cristo Jesus, você pode estar reconhecendo os judeus como seus senhores. Porque, afinal de contas, você insiste em falar que Jesus Cristo é o seu Senhor. E ele não é o seu Senhor. Ele é o Senhor dos judeus. E eles não reconheceram. Ele veio para que eram seus e os seus não o reconheceram. Não fizeram o que tinha que ser feito. Ele veio para o que eram seus. Os gentios eram seus? Não. Os gentios eram cachorrinhos. Jesus Cristo acabou de falar. Você que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é cachorrinho dos judeus. Embora abertamente eles não falam isso, no íntimo eles se reconhecem dessa forma. Eles, para eles mesmos, eles são os únicos canais da manifestação de aves sobre a face da terra. Ninguém mais tem essa primazia. E para termos a primazia disso, nós temos que ter inserido em Cristo Jesus. Ficou claro ou não ainda? Tem controvérsias ou não ainda? Só um detalhe desse texto que o Ronaldo leu aí, de Colossenses também, acho que realmente é um texto muito, muito rico, né? Cada hora a gente pega uma coisa. Com esse fato que foi falado, né, anteriormente, da reconciliação, né? E isso tem a ver um pouco com o que o Paulo falou também, né? Que foi falado, levantado pelo Anselmo, a questão do sangue, né? Da reconciliação. Que lá no versículo 14, realmente na versão atualizada, não fala do sangue, né? Mas você vai para o versículo 20, né, de Colossenses 1, e é interessante aqui, do 20 ao 22, 23 aqui, que ele coloca essa reconciliação aqui em dois níveis, né? Achei interessante essa colocação de Paulo, né? O que ele começa aqui? E que havendo feito a paz pelo seu sangue, né? E por meio dele quem? O seu sangue, né? Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e sobre os céus, né?
Então, assim, é como fala em Hebreus, né? Que a lei exigia o derramamento de sangue, né? Então, Cristo veio para cumprir a lei. Então, se não houvesse derramamento de sangue, né? Não teria cumprido a lei. E Jesus veio para cumprir a lei. Então, era necessário que se cumprisse a lei, né? Então, realmente, o sangue foi derramado para se cumprir a lei, né? Era uma exigência legal, né? E realmente Jesus morreu por um propósito, né? Diferente do sangue, né? Como diz Apocalipse, ele morreu antes da fundação do mundo. Então, a morte dele realmente foi um propósito e o sangue derramado por outro, né? Então, realmente, se Adão não tivesse pecado, Jesus tinha que continuar, tinha que morrer. Só que não ia precisar derramar o sangue, né? Então, são duas etapas. Então, o sangue teve um propósito. E qual que é esse propósito? Havendo feito a paz, né? E essa paz é legal, porque com o pecado de Adão, houve uma inimizade entre Deus e o homem, né? Houve essa inimizade. Então, através do derramamento de sangue, ele trouxe a paz. Ele nos reconciliou com o Pai. E isso foi para todos, né? Isso foi para todos. Realmente, como em Adão foi para todos, também, o segundo Adão, né, o segundo Lúcifer, né? Como ela falou, foi para todos também. Então, essa paz foi para todos, né? Essa paz foi para todos. Mas vamos continuar lendo, né? Depois, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo. Já é uma outra reconciliação, mediante a morte, né, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Quer dizer, aí já passou a exigir fé. Então, a reconciliação da paz não precisou de fé, foi para todos. Agora, a reconciliação no corpo precisa de fé. Tá? Então, eu só vou ser participante do corpo de Cristo se eu tiver fé, quer dizer, se eu crer no ministério de Cristo. Né? Eu não preciso de ter fé para crer na paz. Eu sou reconciliado com Deus. Eu posso chegar diante de Deus, qualquer um, no mundo inteiro. O cara não precisa conhecer Jesus. Ele pode chegar e orar e Deus vai ouvir. Né? Que não tem mais barreira entre o homem e Deus. Né? Não tem mais inimizade entre o homem e Deus. Então ele pode chegar e orar. Tá? Agora, ele só vai chegar diante do Pai ou do corpo de Cristo pela fé em Cristo. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então, essa reconciliação no corpo que a gente tem falado aqui, precisa da fé. Né? A fé é que nós somos participantes dele. Que nós nos identificamos na sua morte. Então, a morte passou a ter um sentido e ter um significado para nós. Né? Então, a morte dele hoje tem um significado. A semente, se não morrer, não dá frutos. Né? Mas se morrer, dá muitos frutos. Né? Quer dizer, então, assim, fica muito claro para nós hoje fazer essa distinção. Né? Então, glória a Deus, realmente, pela morte, que nela que eu sou inserido. E essa fé é importante. E a partir do momento que eu tenho fé nisso, eu vou crer realmente isso, porque eu sou um participante de Cristo. Quanto mais eu crer nisso, mais eficaz eu vou ser nessa declaração que o Paulo falou, né? De que eu sou participante e vou fazer as obras dele, porque eu estou nele, eu sou parte dele, né? Isso vai funcionar num nível muito maior. Então, essa consciência realmente é muito importante, né? Então, assim, esse texto dá realmente essa clareza muito boa, né, para nós aí. Então, realmente, glória ao Pai por isso, né, que dia após dia vem sendo consolidado nesses conceitos, e a gente tem aprendido mais disso, e é importante isso, né, essa consciência plena, né, de cada etapa, de todo esse processo maravilhoso da redenção, né, que o Pai tem proporcionado para nós aí. Então, amém. Dia após dia que haja realmente essa consciência, né, do nosso relacionamento íntimo com Cristo. Amém. Amém, amém. Amém.